Trazendo então mais um vídeo a respeito dos estudos que nós tivemos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre os versículos de 2 a 4 do capítulo 1. E dentro desses versículos nós vamos observar 4 grandes verdades sobre o Evangelho. Paulo começa então dizendo que o Evangelho, o qual antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. A primeira grande verdade que nós trabalhamos nesse versículo foi que o Evangelho ele é o cumprimento de uma promessa. O Evangelho não foi algo arranjado por homens, não foi algo decidido num concílio, não foi algo decidido, por exemplo, no concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Mas sim, o Evangelho é o cumprimento de uma promessa, ele é algo que vem sendo preparado desde o Antigo Testamento. Na realidade, o Novo Testamento ele vem a cumprir aquilo que o Velho Testamento nos promete. Então, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós veremos várias prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. São simbologias de Cristo, coisas que apontam para a vinda do Messias. Por isso que essa verdade que nós tratamos é que o Evangelho é algo prometido por Deus para nós. Não foi algo inventado por homens. Okay? A segunda grande verdade que nós tratamos foi que o Evangelho tem a sua centralidade em Jesus Cristo. Quando Paulo fala que o Evangelho é a respeito de seu Filho. Ou seja, se nós pararmos para analisar e tirarmos Jesus Cristo do Evangelho, nós não temos um Evangelho. Nós não temos mensagem cristã. Na realidade, toda a base do cristianismo está justamente pautada naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que foi morrer pelos nossos pecados. Então, se nós tiramos Cristo disso, se nós descentralizamos Cristo dessa mensagem que são as boas novas do Evangelho, nós não temos boas novas. Okay? A terceira grande verdade que nós falamos um pouquinho foi que o Evangelho fala do Deus que humilhou-se a si mesmo. Lá em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, dos versículos 5 até 11, nós temos uma visão bem clara do Deus que se humilha. Jesus Cristo vem e se humilha. Então ele é fiel até a morte de cruz. E logo após isso ele é exaltado. Então, esse Deus que se humilhou, a humanidade de Jesus, que é quando fala o qual veio da descendência de Davi, está falando do Filho de Deus, que humildemente se fez carne, provou da pobreza, foi tentado como nós, esteve no nosso meio e sofreu a morte de cruz por nossos pecados. Então, o Evangelho ele é uma mensagem que fala do Deus que humilhou-se a si mesmo, do Deus que se fez carne. Tá bom? A quarta grande verdade que nós falamos um pouquinho foi a respeito do Deus exaltado, que é lá no versículo 4, quando Paulo diz o seguinte: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Foi designado Filho de Deus com poder não significa que Jesus Cristo se tornou Filho de Deus pela ressurreição. Na realidade, a ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é Filho de Deus. E quando fala que foi designado Filho de Deus com poder, não significa que Jesus Cristo ganhou poder após a ressurreição. Muito pelo contrário, esse poder já estava nele. Mas quando da ressurreição, esse poder não só foi demonstrado, mas também ele resplandeceu no nosso meio. Então, o túmulo vazio constitui a grande declaração de quem é Jesus. Sua ressurreição confirma que ele é Filho de Deus. Então, essas são as 4 grandes verdades que nós tratamos neste estudo. Que o Evangelho é o cumprimento de uma promessa, que o Evangelho tem a sua centralidade em Cristo, que o Evangelho fala de um Deus que humilhou-se a si mesmo e que o Evangelho fala do Deus que foi exaltado. Beleza, pessoal? Deus abençoe e até a próxima.